Com certeza, vamos abordar uma das histórias mais humanas, trágicas e complexas da Bíblia. Ela mostra que até o homem segundo o coração de Deus era falho e que o pecado, mesmo perdoado, traz consequências devastadoras. Esta é a narrativa de Davi, Batseba e a conspiração contra Urias. É um thriller de poder, luxúria, assassinato e redenção dolorosa. Perfeita para um vídeo denso de 9 a 10 minutos. Aqui está o roteiro pronto para o CapCut e os dados otimizados. Roteiro copie e cole no CapCut. Você sabia que o maior erro da vida de um homem pode começar simplesmente por ele estar no lugar errado, na hora errada? O rei Davi venceu o gigante, conquistou reinos e unificou Israel, mas foi derrubado não por uma espada inimiga, mas pela própria ociosidade e desejo. Esta história revela como um olhar proibido se transformou em uma teia de mentiras e assassinato a sangue frio, e como um profeta corajoso, teve que usar uma história infantil para desmascarar o rei mais poderoso da terra. Fique conosco até o final, pois a consequência desse pecado mudou a história da família real para sempre, provando que Deus perdoa o pecador, mas não anula a colheita do que foi plantado. Tudo começou na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra. Mas Davi, estranhamente, decidiu ficar em Jerusalém. Ele enviou Joabe, seu general, e todo o exército para destruir os amonitas. Mas o rei permaneceu no conforto do palácio. Ociosidade é o terreno fértil para a tentação. Numa tarde, Davi levantou-se do seu leito e passeava no terraço da casa real. Do alto, ele viu uma mulher que se banhava. O texto bíblico destaca que ela era muito formosa à vista. Em vez de desviar o olhar, Davi alimentou o desejo. Ele perguntou quem era a mulher. A resposta deveria ter sido um sinal de pare imediato. Ela é Bitseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Urias não era um desconhecido. Ele era um dos valentes de Davi, um soldado de elite que estava arriscando a vida no campo de batalha pelo próprio rei. Davi ignorou a lealdade e a lei de Deus. Ele enviou mensageiros e a mandou trazer. Ela entrou e ele se deitou com ela. Foi um ato de abuso de poder e adultério. Batseba voltou para sua casa. Mas o segredo não durou muito. Ela mandou dizer a Davi: estou grávida. O rei agora tinha um problema político e moral nas mãos. O pecado oculto estava prestes a ser revelado. Para encobrir o erro, Davi arquitetou um plano de dissimulação. Ele mandou chamar Urias da batalha, sob o pretexto de saber notícias da guerra. Quando Urias chegou, Davi o tratou com falsidade e disse: desce à tua casa e lava os teus pés. O objetivo era que Urias dormisse com a esposa, para que a criança parecesse ser dele. Mas Urias tinha um código de honra que Davi havia esquecido. Urias dormiu à porta da casa do rei com os servos e não desceu à sua casa. Quando Davi soube, questionou Urias. A resposta do soldado foi uma condenação moral ao rei. A arca Israel e Judá ficam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Por tua vida, não farei tal coisa. A integridade de Urias era um espelho da corrupção de Davi. Davi tentou mais uma vez. No dia seguinte, convidou Urias para comer e o embriagou. Mesmo bêbado, a honra de Urias falou mais alto, e ele dormiu com os servos, recusando-se a ir para casa. Davi, vendo que seus planos de manipulação falharam, partiu para a solução final: o assassinato. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e a enviou pelas mãos do próprio Urias. Soldado leal, carregava sua própria sentença de morte sem saber. A carta dizia: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. O plano era cruel e covarde. Joabe obedeceu. Durante o cerco à cidade de Rabá,
Ele enviou Urias para um lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe. Morreram alguns do povo, e morreu também Urias, o heteu. O plano perfeito de Davi funcionou. Batseba chorou por seu marido, e passado o luto, Davi a recolheu em sua casa, e ela lhe deu um filho. Aos olhos do povo, tudo parecia normal, mas a Bíblia diz a frase mais terrível. Porém, isso que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Se você acredita que não existe pecado oculto diante dos olhos de Deus, curta este vídeo agora mesmo. A justiça divina enxerga através das paredes do palácio. Deus enviou o profeta Natã a Davi. Natã não acusou o rei diretamente. Ele usou a sabedoria, contou uma parábola. Havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. O pobre tinha apenas uma pequena cordeira, que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia do seu bocado e dormia em seu regaço. Mas vindo um viajante ao homem rico, este não quis tomar das suas ovelhas, mas tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Ao ouvir isso, o furor de Davi se acendeu grandemente. Ele, o antigo pastor, sentiu a injustiça. Ele disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Então Natã apontou o dedo no rosto do rei e disse as palavras que destruíram a alma de Davi. Tu és este homem? O profeta entregou a sentença de Deus. Eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias feriste a espada, e a mulher dele tomaste por tua mulher. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa. Deus anunciou que o mal viria de dentro da própria família de Davi, e que o pecado que ele fez em oculto seria exposto à luz do sol. Davi, confrontado com a verdade, não deu desculpas. Ele desabou: pequei contra o Senhor. A confissão foi genuína. Natã respondeu: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. A criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus pela criança. Jejuou e passou a noite prostrado em terra. Os anciãos tentaram levantá-lo, mas ele não quis. Por 7 dias, ele implorou pela vida do inocente que pagava pelo erro do pai. Ao 7º dia, a criança morreu. Davi, ao saber da notícia, fez algo surpreendente. Levantou-se da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de roupas e entrou na casa do Senhor para adorar. Seus servos não entenderam. Davi explicou a soberania da vida e da morte. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Davi consolou Batseba e Deus, em sua infinita graça, permitiu que eles tivessem outro filho. Salomão, aquele que seria o rei mais sábio e construiria o templo. Mas a cicatriz daquele pecado marcou Davi para sempre. Esta história é um espelho para todos nós. Não importa o quão alto você suba, a queda é certa, se você desprezar os mandamentos de Deus. O arrependimento traz perdão, mas não apaga as cicatrizes. Qual é a cordeira que você precisa respeitar hoje? Comente perdão aqui embaixo se você reconhece a necessidade da graça de Deus todos os dias. Para continuar aprendendo com os erros e acertos dos grandes heróis da fé, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Que o seu coração seja sempre sensível à voz de Deus.